Lei da atração não tem nada a ver com religião, mas está na Bíblia, tá? Até porque na época de Jesus não tinha religião, né? Jesus tinha conhecimento de que ele era filho do Pai, mas ele também tinha conhecimento que ele e o Pai eram uno, né? Ele e Deus eram unos, como nós também somos, né? Muitas vezes a gente pede algo a Deus como se ele fosse um ser à parte de nós, né? Aí começa o nosso erro, começa o erro da humanidade. Achar que nós e Deus somos separados. Nós não somos separados. Nós e Deus somos uno. Tanto que Jesus falava, e isso está na Bíblia, tá? Sois deuses. Temos em nós a centelha divina. E partindo da premissa que nós somos criados à imagem e semelhança divina, de onde se tira que Deus, criando algo à sua imagem e semelhança, fosse criar algo imperfeito, se ele é perfeito? Gente, não faz sentido, entende? Não faz sentido. Mas a religião, tá? Aí entra a religião. Os líderes religiosos, eles fizeram questão, e até hoje fazem questão, tá? De colocar na mente das pessoas que nós somos um à parte de Deus. Nós e Deus somos dois, né? Nós somos um e Deus é um. Quando não, na verdade, Deus habita em nós, porque nós somos criados à tua imagem e semelhança, né? Imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós somos seres perfeitos. E nós, sendo seres perfeitos, nós somos co-criadores. Deus nos criou para que nós pudéssemos co-criar, ou seja, criar, fazer diferente, fazer igual. Quando nós recebemos uma informação pela nossa consciência, nós temos o poder de co-criar aquilo que nós recebemos, tá? Porque uma vez que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos seres perfeitos, porque o Criador jamais criaria algo à sua imagem e semelhança de forma imperfeita, sendo ele a perfeição, né? Os líderes religiosos jamais admitiriam que somos deuses, tá? Porque uma vez que eles admitem que somos deuses, ele está admitindo que nós não precisamos de outro ser para nos conduzir. E nós não precisando de outro ser para nos conduzir, isto quer dizer o quê? Que nós não seremos mais fiel a outro ser igual a nós, né? Porque nós somos tão poderosos quanto aquele ser que quer nos conduzir. Perfeito? E onde entra a lei da atração? Os líderes religiosos têm conhecimento da lei da atração. Percebam que as pessoas que se mantêm seguidores de outro ser humano, né? No caso de um líder, no caso aqui eu falo de um líder religioso, qualquer líder de qualquer religião, tá, gente? Essas pessoas que são seguidoras, tá? Na maioria das vezes, elas estão sempre mantendo aquilo, tá? Que elas já tinham, ou então conquistando algo mais através de muita dificuldade. Porque é falado a elas, é impresso na mente delas que elas não podem ser igual a Deus, né?
Talvez não seja falado isso de forma explícita, mas de forma subliminar, tá? De forma subliminar. Tanto que, se uma pessoa, uma religião, ela se julgar Deus, se ela falar, né, eu sou Deus, né, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou Deus, talvez ela não seja bem conduzida por isso. Talvez ela receba uma advertência como: isso é heresia, né? Isso é pecado, né? Você ser comparado a Deus é pecado. Numa religião, se alguém se comparar a Deus, essa pessoa ela vai ser descrita como herege, né? Como alguém pecador, como alguém que não mereça salvação. Por que isso acontece? Porque é interessante para os líderes religiosos que aqueles seguidores vejam eles como um líder supremo dentro daquele grupo, né? Só ele ali importa. Então, se as pessoas ali descobrirem que elas são um com Deus, que elas são o próprio Deus, né? E quando eu falo próprio Deus, eu quero que vocês entendam o seguinte: nós temos a fonte, né? Nós não somos a fonte. Nós não somos a fonte. Nós somos oriundos da fonte. E essa fonte que nos criou, né, ela nos criou a sua imagem e semelhança, ou seja, perfeitos. Se a humanidade, se todo mundo descobre como isso funciona, muita gente que esconde esse conhecimento da humanidade deixa de ter poder. Por isso, é ensinado nas religiões que o ser humano, ele é pequeno demais. É ensinado nas religiões que o ser humano é um pecador, né? Que ele não é digno. Então, isso é passado para o ser humano, para que ele, nem de longe, ele se imagine Deus. Porque o dia que o ser humano descobrir que ele e Deus são um, o dia que o ser humano descobrir isto, esse planeta, né, esse planeta não será o mesmo, tá? O dia que o ser humano descobrir que ele tem o poder dentro dele, tá? Muita gente deixará de ser visto como poderoso, porque esses que detêm o poder do conhecimento procura manter os demais na linha da ignorância, né? Porque uma vez que os demais descubram que todos são iguais perante Deus, né? Então não há por que os demais seguirem um líder que nada mais é que um ser humano igual a todos. A partir do momento que toda a humanidade descobrir que Deus habita cada um de nós e que nós e Deus somos um, a partir deste momento, a humanidade passará a ter domínio sobre a tua vida, a tua felicidade. E quem em sã consciência tendo domínio sobre a sua felicidade, vai procurar um líder que te fale como ser feliz. Não há necessidade. Por isso, muitos líderes religiosos não explicam o verdadeiro sentido do poder, tá? Porque poder é uma palavra que significa Deus na sua essência. Deus na sua essência.
E quando nós damos poder a outra pessoa, nós deixamos de ver, sentir Deus que há em nós e passamos a ver e sentir o Deus que há no outro. Nós anulamos o Deus que há em nós quando nós passamos a dar poder para o outro, né? Nós passamos a depender do Deus do outro, entende? E uma vez que Deus habita em nós, e uma vez que Deus é o próprio poder, nós temos o poder de co-criar, tá? O poder de realizar aquilo que nós manifestamos. E como a gente realiza algo, manifesta algo? A nossa mente, tá? É um órgão físico. A nossa mente é um órgão físico que imprime todas as nossas intenções. Por isso nós devemos tomar cuidado com as nossas intenções, né? E a nossa consciência é o Deus que está atento a tudo. Por isso que muitas coisas que a gente pensa não acontece, tá? Não acontece. Porque a nossa consciência, que é o nosso Deus, ele sempre sabe o que é melhor pra gente. Então, às vezes, a gente tem um pensamento, né? A gente até gostaria de realizar alguma coisa e a nossa consciência sabe que aquilo não vai nos fazer bem. E, às vezes, a gente fica sem entender o porquê. Puxa, mas eu pedi tanto a Deus isso, né? Eu quero tanto, eu pedi tanto a Deus e Deus não me concedeu. Ali na frente, a gente vai perceber que aquilo que a gente pediu a Deus, tá? Não era exatamente o que a gente precisava. Mas nós vamos perceber isso quando acontecer, quando for realizado aquele pedido que a gente fez de forma melhorada. Porque nem sempre o que a gente pede é o que a gente precisa, tá? Às vezes o que a gente pede é algo que ali na frente pode nos fazer mal. E a gente, com a nossa mente física, que eu falo que é a nossa mente que mente, porque nós somos enganados pela nossa mente, né? A gente com a nossa mente física e às vezes com o nosso sentimento, com o nosso querer, sem consciência, tá? Sem a nossa consciência, a gente pode materializar coisas que vão nos fazer mal. Então, a nossa consciência, tá? Que é o nosso guarda, né? Que está sempre observando a nossa mente, a nossa consciência muitas vezes bloqueia um pedido nosso, né? Mas ali na frente, aquilo se realiza, aquilo se materializa. Não como a gente viu, tá? Não como a gente imaginou, mas de forma melhorada, de forma que só nos traga o bem, tá? Então, para que vocês entendam que a lei da atração é algo bíblico, a lei da atração não é nada de mágica, não existe mágica na lei da atração. A lei da atração é algo muito, muito antigo, desde os primórdios, desde da era de Cristo, né? Já existia a lei da atração. E os milagres, né, que Cristo fazia, na verdade, ele só estava usando a lei da atração, né? Porque ele entendia que ele e o Pai eram uno. Ele e Deus eram uno. Então, ele sabia que ele e Deus, sendo um, ele tinha o poder que era dado a ele através da essência divina que habitava ele.
E ele tentou, gente, ele tentou passar isso para a humanidade. Só que a humanidade não entendeu. Mas foi falado ao próprio Cristo que 2000 anos à frente, a humanidade entenderia tudo aquilo que ele tentou passar, né? E hoje nós estamos tendo essa clareza. Hoje, depois de 2000 anos, nós estamos tendo essa clareza. Embora exista ainda aquelas pessoas que acreditam que a lei da atração não existe, né? Porque foi ensinado para elas que tudo, né, nesta vida acontece com muito sacrifício, com muita dificuldade. E isso a maioria de nós aprende dentro de casa, na nossa primeira infância. E tudo que nós aprendemos na nossa primeira infância, tá? Que seria até os 7 anos de vida, tudo que nós aprendemos até ali fica registrado no nosso subconsciente, tá? E o nosso subconsciente, ele é aquele quartinho escuro, né? Onde a gente, é aquele quartinho que a gente nunca entra, que a gente nunca mexe. Então, tudo que a gente não usa, a gente vai jogando lá dentro, né? Vai jogando, vai acumulando, depois a gente acaba esquecendo. É tanta coisa, né? O tempo vai passando e a gente acaba esquecendo. Então, essas crenças limitantes, elas começam na nossa primeira infância, né? A gente vai, os nossos pais vão falando que Deus é um ser que habita lá no céu, né? Deus habita lá no céu, mas nós não conseguimos chegar até o céu, nós não conseguimos ver Deus porque Deus mora muito longe, né? E menino, menina, se você fizer alguma coisa de errado, Deus não vai gostar de você. Se você fizer alguma coisa de errado, você vai ter que acertar as contas com Deus. Deus vai te castigar. Qualquer coisa que você faça, Deus vai te castigar. Dinheiro não é uma coisa boa. Dinheiro não é uma coisa abençoada. Quem tem muito dinheiro não é feliz. Gente, essas são as crenças limitantes que a gente leva para o resto da nossa vida, tá? Essas são as crenças limitantes. E normalmente isso é empregado na nossa mente na primeira infância, tá? Que é ali quando a gente está convivendo ali dentro de casa diariamente com os nossos pais e às vezes, né, com muita dificuldade, né? Então, às vezes a criança pede um brinquedo, às vezes a criança pede algo para o pai, para a mãe. Tá? Eu não tenho esse dinheiro. Você está achando o quê? Que dinheiro dá em árvore? Você está achando o quê? Que dinheiro cai do céu? Dinheiro não cai do céu, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é muito difícil de ganhar. É difícil, nem todo mundo consegue ganhar dinheiro, né? Então, ouvindo essas palavras, a criança, ela não vai entender. A criança não consegue entender. O que vai ficar na mente registrado no subconsciente dela é todas essas crenças limitantes. E depois a criança vai crescer com aquilo registrado lá no seu subconsciente, né? E aí, muitas vezes, né, depois disso, a criança, a pessoa, né, já adolescente, adulto, ela vai buscar nas dificuldades, ela vai buscar alguém que ajude ela, né, que ajude ela a chegar até Deus. Porque Deus mora muito longe, Deus mora lá no céu, Deus mora longe, né? Então, essa pessoa, ela vai precisar de alguém que tenha essa conexão com Deus. E aí, normalmente, ela vai procurar líderes religiosos, né? Algum líder, ela vai procurar alguém que ajude ela a ter essa conexão com Deus.
Porém, nunca foi falado também a essa criança ou a essa pessoa que ela e Deus são um. Nós somos uno com Deus. Uma vez que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o Criador, ele não criaria um ser igual a ele, a sua imagem e semelhança, imperfeito, sendo ele um ser perfeito. Nós somos deuses, a Bíblia fala isso. Porém, se alguém falar isso, né, num templo, se alguém falar isso para um líder religioso, aquele líder religioso, ele pode taxar a pessoa como herege, né? Ele pode taxar a pessoa como pecador. Vez que a pessoa saiba que ela é Deus, essa pessoa não vai precisar de um líder para fazer essa conexão com Deus, entende? Não existe justificativa para sermos imperfeitos se o nosso Criador nos criou à imagem e semelhança dele, sendo ele um ser perfeito. E quando eu falo que nós somos deuses, vamos entender que nós fomos criados pela fonte. Então, uma vez que nós fomos criados pela fonte, nós não somos a fonte, né? Mas nós somos Deus, aquele que habita a fonte. Porque uma vez que nós somos criados e nós recebemos essa centelha divina, tá? Do poder, e o poder em si, a palavra poder remete a Deus, tá? Então, se nós temos em nós, se nós fomos criados, né, a imagem e semelhança de Deus, se aqui dentro de nós habita uma centelha divina, essa centelha divina é poder. E se nós temos esse poder, nós conseguimos manifestar tudo aquilo que nós queremos. Tudo aquilo que nós queremos, nós podemos manifestar, tá? As pessoas que têm essa crença limitante já desde criança, elas precisam reaprender, elas precisam reprogramar a mente, né? Porque nós temos a nossa mente física e nós temos a nossa consciência divina, né? É ela que nos socorre nos momentos que a gente mais precisa. E a nossa mente física é aquele órgão onde é registrado tudo, a maioria das vezes, tudo que não presta fica na nossa mente física e é jogado para aquele quartinho escuro lá, para aquele quartinho que a gente nem entra, a gente só abre a porta, joga tudo que não presta lá, tá? Fecha a porta e sai. Então, uma vez que a gente queira entender que nós temos o poder de materializar tudo aquilo que nós queremos, para nós entendermos isso, nós temos que reprogramar a nossa mente, tá? Nós temos que limpar, que tirar aquele entulho, né, ali daquele quartinho de bagunça. E nós aprendemos isso, gente, de que forma? Nós aprendemos isso primeiro, tomando conhecimento, né, de tudo isso que eu falei aqui, tá? Nós aprendemos isso tomando conhecimento e aceitando que nós somos deuses e que nós não precisamos em momento nenhum de líderes para nos conectar a Deus. Nós não precisamos disso, porque nós somos o próprio Deus. E uma vez que nós recorremos a um líder para que nós possamos nos conectar a Deus, nós estamos tirando o poder que é nosso, tá? E estamos utilizando do poder do outro. Nós, na verdade, estamos dando poder ao outro, tá? Que é igualzinho a nós, né?
Por isso que a gente vê muitos líderes religiosos, né, que têm uma vida maravilhosa, que tem uma vida próspera, abundante, né? Enquanto que ele promete aos seus seguidores uma vida próspera e abundante, desde que esses seguidores não o abandonem. Enquanto ele faz essas promessas, ele próprio está tendo uma vida, né, próspera e abundante. Por que isso acontece? Porque ele detém esse conhecimento, tá? Mas ele nunca vai passar esse conhecimento para os seguidores dele. E o que ele vai passar sempre são promessas, porque a partir do momento que ele passe esse conhecimento, não há necessidade, né, daquelas pessoas, daqueles seguidores, delegarem a ele, tá, um poder que é próprio. Para vocês terem uma noção, tá, de como a lei da atração, ela não tem nada de místico, tá? A lei da atração não tem nada de milagroso. A lei da atração não tem nada de mágico. A lei da atração é um processo, tá, que nós temos que reconhecer em nós. Tudo o que nós aprendemos, tudo que nós aprendemos até hoje, tá, foi através de um processo de entendimento e aceitação. Quando nós éramos crianças, se nossos pais não tivessem falado para nós, tá, você precisa aprender a andar. Se os nossos pais não tivessem pego na nossa mão, nas nossas mãozinhas, e tivessem nos levantado, né, e nos ajudado a dar os primeiros passos, nós não teríamos aprendido a andar. Por quê? Iria acontecer o seguinte: nós iríamos até, né, tentar sim levantar, segurando, né, em algum objeto, só que no primeiro tombo que a gente caísse, a gente não ia mais querer levantar. Por quê? Se os nossos pais falassem: olha, você não é capaz de andar, você não pode andar, você tem que se rastejar, você não consegue andar, no primeiro tombo a gente ia entender que nós não somos capazes daquilo, né? Andar não seria para nós. O primeiro tombo iria servir de impressão na nossa mente, né? E juntando com a voz, né, do nosso pai, da nossa mãe, falando: você não é capaz de andar, aquilo ficaria impresso na nossa mente e nós não conseguiríamos andar, né? Então tudo na vida é um processo, né? Para andar, né, para uma criança andar, os pais precisam pegar nas mãozinhas, né, mostrar para a criança que ela está segura e que ela pode dar os primeiros passos, que até se ela cair, eles vão estar ali, né, para ajudar, que aquilo é natural, tá? Aquilo é natural, mas elas precisam aprender o processo, tá? Então, dessa mesma forma, tudo na vida da gente é um processo, tudo. E acreditar que nós temos dentro da gente o poder de manifestar, o poder de cocriar, o poder de realizar, isso também é um processo, tá? Uma criança que desde do nascimento, desde o berço, ela tem de tudo na vida dela. Uma criança que desde a primeira infância, ela sempre foi uma criança próspera, ela nunca vai gravar na mente dela a imagem da escassez, do sofrimento, da pobreza, do não poder, né? Ela não sabe o que é isso. Então o cérebro dela não vai ter essa imagem, de forma que a frequência que ela vai emitir é uma frequência
de poder, né? De realizar, de manifestar, automaticamente ela vai ter essa frequência. Ao contrário daquelas crianças que, quando na primeira infância, né, tem toda aquela dificuldade, passa por escassez, pobreza, miséria, tudo isso, então essa criança, ao longo da vida dela, ela vai precisar fazer uma reprogramação mental, tá? Uma reprogramação mental. Porque dessa forma ela vai entender e ela vai conseguir conquistar tudo aquilo que ela deseja, né? Ela vai ter que tirar da mente dela, ela vai ter que limpar aquele quartinho escuro, aquele quartinho de bagunça do subconsciente dela, né? Ela vai ter que tirar toda aquela bagunça, trazer à luz tudo que tá ali, às vezes coisas que ela nem lembra mais, entendeu? Ela vai ter que ressignificar aquilo para poder caber ali as novas intenções dela, né? O conhecimento e o entendimento, a sabedoria que ela é capaz de realizar, de manifestar, de cocriar, porque tudo isso está dentro dela. E aquela crença que ela teve lá na infância, aquilo tudo vai ser limpo, tá? Gente, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a maioria das pessoas acreditam que lei da atração, tá? Lei da atração é mágica, lei da atração é algo misterioso, né? É místico, e não é. Lei da atração é física, tá? Física quântica, tá? E isso está na Bíblia. Mas vocês não vão ver nenhum líder religioso explicando para vocês dessa forma, infelizmente, porque a partir do momento que eles explicarem para vocês dessa forma, vocês não vão precisar mais dele, tá? Para fazer essa conexão com Deus, entendeu? Então é isso.